A jornada cristã não é fácil. Eu não sei como é a sua, mas posso falar por experiência própria. É uma jornada de lutas, muitas angústias, e todas elas nos apertam, nos espremendo para nos conduzir à desistência. E quantas vezes eu tive vontade de desistir de tudo. E é por isso que nós precisamos o tempo inteiro do Senhor nos sustentando. Algumas fotografias, eu creio que elas expressam muito bem exatamente a necessidade que temos e que talvez nos momentos mais difíceis da vida nós sentimos de uma criança recém-nascida na mão de seu pai. Aquela mão forte que segura aquele bebê tão frágil que dorme sem saber que está no mundo cercado de maldade, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas ele está sustentado por uma mão forte. Uma mão que não pretende sair dali, que não pretende deixá-lo cair, e que, em hipótese alguma, quer desamparar aquele pequenino que nem por um só momento conseguiria se defender deste mundo. É assim que muitas vezes, talvez você já tenha se sentido, que eu me sinto. A vida é difícil. E para isso nós precisamos da direção do Senhor o tempo inteiro. Quantas vezes, o que eu faço, Senhor? Vou para cá, vou para lá? Não sei. Precisamos de uma direção do Senhor. E Deus é tão bom, mas tão bom, tão gracioso, que essa mão forte de Deus não nos deixa, não nos desampara. Nós estamos lendo um livro que está repleto de palavras duras e difíceis de serem ingeridas, porque Deus, como um pai, está para castigar duramente o seu povo, porque era necessário, porque a maldade de Jerusalém, de Judá, tinha se proliferado numa medida insustentável. Mesmo assim, mesmo que os filhos de Deus, porque no meio dessa cidade tinha filhos de Deus, no meio desse povo cheio de pecado, de líderes corruptos, injustos, de pessoas levianas, de tanta maldade, havia filhos de Deus. Claro, um deles é o próprio Jeremias. O outro, poderíamos citar os personagens do livro do profeta Daniel, o próprio Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e muitos outros. Eles vão ver a direção de Deus em tempos tão difíceis. O que fazer em tempos tão difíceis? Você já se perguntou, o que eu faço, meu Deus? Às vezes parece que a única solução é desistir, porque não há uma porta ou um caminho que parece claro e evidente para que eu entre e então possa ter alento da minha angústia, sabendo que a luta me sobrevém de tal maneira que parece mergulhar-me, como disse Davi se sentir tantas vezes, num lamaçal. Davi, quando fugia de seus inimigos e clamava ao Senhor por graça e misericórdia, conta para nós como se sentia. Salmo 40, que já lemos anteriormente, em outro domingo. Davi diz, esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição. Essa é a sensação de Davi. Davi está contando exatamente como ele se sentia diante do problema em que ele estava inserido. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E assim, Davi viu a direção e a graça do Senhor. Nós lemos já o capítulo 27 e o 28, que serão expostos, mas eu vou fazer a leitura dos primeiros 6 versículos, e a gente vai seguindo com a exposição.
No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e eu os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. O Senhor é bom. E tua palavra nos revela de Gênesis a Apocalipse por meio das tuas obras. O Senhor perdoou desde Adão até os nossos dias um povo com graça e misericórdia. O Senhor sustenta toda a criação, toda, inclusive os que negam o Senhor, os que lutam contra o Senhor, e o Senhor sustenta com o pão de cada dia. E assim o Senhor manifesta em todas as tuas obras quão bom o Senhor é. E isso é que nos traz esperança. A tua bondade manifesta em tudo, sobremaneira na redenção. A tua bondade manifesta, Senhor Deus, na cruz do Calvário, como diz a tua palavra em Romanos 5:8, que o Senhor prova o teu tão grande amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas as nossas lutas não se encerraram, Senhor. Muito pelo contrário, foi o chamado a uma nova vida que deu início a lutas demasiadas, que por tantas vezes consideramos maiores do que podemos suportar. E assim, Senhor, na fragilidade o teu povo clama. E ouve da tua voz tantas vezes: a minha graça te basta. Portanto, Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe em nossas fraquezas, que o teu poder se manifeste em nossas limitações, que o teu poder, Senhor Deus, seja notório quando não há em nós força alguma para lutar. Que o Senhor seja glorificado na vida de um povo que por tua graça se achega humildemente a ti e fica feliz em ser um instrumento para que o Senhor manifeste o poder das tuas obras. Que o Senhor receba a nossa oração e por graça, pelo teu Santo Espírito, faça ecoar tua santa palavra poderosamente ao nosso coração. Conforta teu povo, fortalece suas mãos e ajude-nos a viver cada dia em Cristo Jesus. É o que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Jeremias está profetizando desde o princípio o cativeiro da Babilônia. E ele insiste. Mas Jerusalém, Judá em geral, está repleta de falsos profetas. E enquanto Jeremias está dizendo: por causa da maldade de vocês, vocês irão a cativeiro, Deus vai limpar, que a uns era algo terrível, porque os maus iriam ser mortos, Deus estaria limpando Judá, Jerusalém, desses homens vis, mas era conforto para outros, porque a morte dos ímpios traz conforto àqueles que são oprimidos por eles. De tal modo que Deus está trazendo juízo e salvação. O plano de redenção sempre é assim.
O plano de redenção não é só salvação, o plano de redenção é juízo e salvação. Porque quando se limpa uma cidade dos ladrões, dos assassinos, dos estrupadores, dos homens corruptos e maus, então o povo que procura viver de forma íntegra alivia o coração e então pode viver o alento de uma sociedade justa. Portanto, assim também a salvação, que sempre será uma manifestação do juízo de Deus e da graça, do alívio, do conforto, da benevolência divina, que traz dias melhores para aqueles que esperam por Ele. E assim, em dias tão difíceis, Deus traz uma direção. Observe que a palavra de Deus é uma palavra dura. Vocês vão ser capturados, tornados cativos pelo rei da Babilônia, o Nabucodonosor, vocês vão ser deportados. Ele ainda diz em outros momentos, alguns vão ser mortos, passarão fome, porque o cativeiro não seria simples. Nabucodonosor iria sitiar a cidade, deixá-la passar fome, uma estratégia muito comum, sitiar uma cidade, para que, com o passar do tempo, tudo se acabando, o povo enfraquecido, então comece a se entregar. E isso aconteceria, e alguns morreriam de fome, outros morreriam pela espada, doenças que vêm naturalmente por causa do estado de degradação da cidade, e outros iriam para o cativeiro. E num momento tão difícil, numa palavra tão dura, mesmo nesse momento há uma direção. Deus não abandona, porque Deus sabe que há justos nela. Deus tem um propósito para aquela cidade, um propósito que era inclusive muito maior do que aquela geração, porque o propósito de Deus se cumpriria em Cristo Jesus, o Redentor. Ali, naquele lugar, na terra de Judá, estava a genealogia do Filho de Deus, os homens de Deus escolhidos para serem aqueles que iriam dar sequência à genealogia, até chegar em José e Maria, estavam ali, e Deus, portanto, fiel às suas promessas, fiel aos seus propósitos, preservaria estes, mesmo num tempo tão difícil, mesmo no momento mais difícil da vida do povo de Deus, há direção. Davi sabia disso, e por vezes nós lembramos aos irmãos, porque ele que foi um homem de muito sofrer, nos diz no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Mesmo ali, eu sei que o Senhor me dará direção. E Jerusalém, Judá, podem ver a direção de Deus no momento tão mau, tão ruim, tão difícil. Deus diz no versículo 5 que nós lemos, eu fiz a terra, o homem e os animais. Eu fiz tudo. Tudo que existe fui eu quem fiz, diz o Senhor. Eu sou Deus que pelo poder da palavra fez todas as coisas. E isto, portanto, nos remete a Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois de ter feito todas as coisas, o versículo 31 deste capítulo nos diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus fez todas as coisas, Ele lembra seu povo, eu sou o autor de tudo, portanto tudo pertence a mim. O dinheiro que você consagra ao Senhor, em sua dedicação de dízimos e ofertas, é dele, porque o ouro e a prata foram feitos por Ele, a árvore de onde sai o papel foi feito por Ele, e toda a matéria-prima que o homem utilize para produzir qualquer coisa, como esse prédio, pertence a Deus, portanto, todo o restante pertence a Ele.
Tudo que existe na criação foi feito por Deus. E, portanto, tudo pertence a Deus. Não importa se o homem venha a utilizar, manusear, administrar. Porque a comida que você come tem toda a sua origem também no Senhor. Ele diz ao seu povo, tudo é meu. Isso é conforto para quem sabe que Deus é Deus. É conforto porque nenhum outro é igual a Ele. Uma vez que Ele diz, eu fiz tudo e tudo é meu, logo não tem outro. Se Deus dissesse assim, olha, eu fiz os homens, mas outro fez os animais e o outro fez a terra. Não, eu fiz tudo. Tudo foi feito por mim, é meu. E esse que está dizendo que tudo foi feito por mim, é meu, é o Deus de Israel. Que graciosamente no passado, quando Abraão e Sara adoravam outros deuses, como nos diz o livro de Josué, e então seguiam o seu fluxo natural de uma cidade já paganizada outra vez. Então ouve a palavra do Senhor, chamando Abraão, Abraão, venha e eu te mostrarei uma terra para onde você deve ir, e eu te abençoarei. O Deus que escolheu Abraão para abençoá-lo, e por meio dele, há muitos outros que futuramente viriam. É este Deus que está dizendo, eu sou Deus, e eu estou com vocês. Tudo é meu. Confie. É uma palavra de confiança. Eu fiz tudo, não se preocupem. Tudo é meu e eu administro como eu quiser. Quando ele diz, o versículo final, eu sei que pode criar uma confusão, e vou mostrar a vocês o entendimento correto. E os dou àquele a quem for justo. A construção dá a entender o seguinte, Deus vai ver quem é o homem bom e vai dar para o homem bom. Parece isso, né? Não é isso. Vamos ver que não é isso. Jeremias 18, versículo 4. Jeremias 18, versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Ele foi para a casa do oleiro, Jeremias, segundo Deus mandou, e então viu o oleiro fazendo o vaso. E aconteceu isso aqui. Ele pegou o barro, começou a modelar o vaso, estragou, aí ele desistiu, e então pegou e começou a fazer outro, como bem lhe pareceu. Essa expressão, como bem lhe pareceu, é exatamente a mesma expressão, àquele a quem for justo. O sentido dessa expressão não é, eu estou procurando um homem bom para dar a ele as coisas que eu criei. Ele está dizendo, eu faço o que eu quero do que é meu. O que eu achar justo, o que eu achar certo, o que eu achar bom. Obviamente, como Deus é sempre santo, justo e bom, Ele sempre vai fazer o que é santo, justo e bom. É essa a ideia do texto. Capítulo 26, versículo 14. Diz, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes... Não, confundi. 26, 14. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos. Fazei de mim o que for bom e reto, segundo o vosso parecer. Jeremias está falando para aqueles que prenderam ele. E a expressão que aparece é exatamente a mesma. Faça o que vocês acharem melhor. Vocês querem me matar? Me matem. Querem me jogar na prisão? Joguem na prisão. A expressão, portanto, que Deus está dizendo é, eu criei tudo. Tudo é meu. E eu faço o que eu quiser com tudo isso. Portanto, é uma expressão que conclama um povo, num contexto tão miserável, a confiar no Senhor. Meu povo, aqueles que confiam em mim, aqueles que sabem que eu sou o Deus, o único Deus, porque os caldeus tinham seus deuses, porque os moabitas tinham seus deuses, os assírios tinham seus deuses, os egípcios tinham seus deuses, e assim por diante. Todos tinham seus deuses. O Deus de Israel, o único que dentre todos os deuses operou grandes maravilhas, que se testifica entre todas as nações até agora.
está dizendo: povo que confia em mim e que sabe que eu sou Deus, eu sei o que eu faço com as obras das minhas mãos. E eu decidi algo agora. Eu decidi que vocês vão para o cativeiro. Há um propósito. Há um propósito que Jeremias está mostrando para conforto daqueles que confiavam no Senhor. Ruína dos ímpios, conforto dos que confiavam no Senhor. É que o propósito era purificar esse povo. Era matar mesmo, matar os ímpios para salvar os que confiavam no Senhor, para limpar aquele povo, aquela nação, a fim de que o povo pudesse seguir um rumo melhor, porque tinha se perdido completamente, não só a cidade de Jerusalém, mas toda a nação de Judá. Deus está dando direção, quando não parecia haver uma direção. Principalmente porque tantas palavras falsas eram ditas ao redor. Vamos para o versículo 9. Jeremias 27, versículo 9. Não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, aos vossos sonhadores, aos vossos agoureiros e aos vossos encantadores, que vos falam dizendo: não servireis o rei da Babilônia. Porque eles vos profetizam mentira, para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos expulse e pereçais. Mas a nação que meter o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la-á e habitará nela. Falei a Zedequias, rei de Judá, segundo todas estas palavras, dizendo: metei o pescoço no jugo do rei da Babilônia, serviu a ele e ao seu povo, e vivereis. Versículo 17 agora. Não lhes deis ouvidos, ou seja, aos falsos profetas. Servi ao rei da Babilônia e vivereis. Por que se tornaria esta cidade em desolação? Versículo 22. À Babilônia serão levados, onde ficarão até ao dia em que eu atentar para eles, diz o Senhor. Então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Parece contraditório, mas não é. Os falsos profetas estavam dizendo: não vai acontecer nada, povo. Quando Nabucodonosor veio e levou a primeira leva e os utensílios da casa, quando Nabucodonosor começou a se aproximar e levar de Judá aquilo que pertencia ao povo, então os profetas começaram a dizer: daqui a 2 anos vai voltar tudo. Portanto, a palavra dos falsos profetas era sem palavra boa. E você poderia dizer assim: mas uma palavra boa não é algo bom, confortador, não traz esperança, ânimo, alento para que o povo continue perseverando na certeza de que tudo de bom vai acontecer no futuro? Não. Primeiro, porque era mentira, não ia acontecer isso. O propósito de Deus era levar ao cativeiro. Portanto, eles estariam crendo numa mentira. Segundo, que esses falsos profetas estavam acomodando o povo à miséria, porque a sociedade não melhorou. Eles não estavam orando e chorando e arrependidos, dizendo: Senhor, perdoe-nos porque nós pecamos, tem misericórdia de nós. Não, isso não aconteceu. Como no capítulo 26, nos é dito que nos dias do rei Ezequias, que foi um bom rei, eles, versículo 19, mataram num acaso Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? Porque naqueles dias, quando Deus profetizara, por meio do profeta Isaías, que o mal viria sobre a casa de Judá, Ezequias e o povo choraram, clamaram, pediram misericórdia e perdão, e mudaram, de tal modo que Ezequias foi um bom rei. E Deus então deixou de trazer o mal que havia dito que traria, porque Deus é um Deus clemente e misericordioso
como nós repetidamente lemos e leremos mais e mais vezes. O profeta Jonas nos diz, no capítulo 4, versículo 2, já no final: pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Que perdoa aqueles que verdadeiramente confessam seus pecados. Eles estavam enganando o povo. E, portanto, as palavras boas, bonitas e agradáveis ao coração estavam levando o povo à perdição, porque acomodava o povo ao status miserável em que eles estavam vivendo. E não estavam levando o povo ao arrependimento, mas levando ao comodismo. Não estava levando o povo a clamar por perdão, mas a continuar fazendo o que já faziam, como se nada de mal fosse acontecer com este povo. Então podemos dizer, o diabo estava enganando aquele povo, porque estava ansioso por ver a destruição daquele povo. Nem sempre palavras boas aos nossos ouvidos são palavras que vêm de Deus. Nem sempre palavras de prosperidade aos nossos ouvidos são palavra de Deus. Nem sempre palavras confortadoras aos nossos ouvidos são palavra de Deus. Deus não estava dizendo, não estava falando por aqueles falsos profetas, porque Deus tinha um propósito: purificar o seu povo, e aquele povo seria purificado. E a purificação é como colocar um ferro sobre o fogo e depois a água, e naquele constante impacto de temperatura, fazer com que o ferro seja limpo, a prata seja limpa, o ouro seja limpo, purificado de suas impurezas. Assim seria Judá, iria ser purificada de suas impurezas. Mas há um conforto nas palavras duras do profeta Jeremias. Ao mesmo tempo em que ele diz, não escutem as palavras falsas em que proferem que tudo vai dar certo, que tudo vai ficar bom. Não confiem nessas palavras. Todavia, observe que ele diz assim, confie em Deus. Deus disse que vocês iriam para cativeiro. E a palavra de Jeremias era a seguinte, palavra do Senhor pelo profeta: aquele que confiar na palavra de Deus e se entregar, Deus preservará com vida. Foi o que aconteceu exatamente com aqueles que foram deportados, e como nós já mencionamos, como o Daniel, o Sadraque, o Mesaque e Abednego e outros mais, por terem crido na palavra do profeta Jeremias, foram deportados e se deram bem. Todos eles viveram nas cidades do Império Babilônico, construíram vida, casaram, compraram terras, construíram suas casas e viveram e trabalharam e se deram bem. Esses personagens que mencionei se deram inclusive muito bem, a ponto de se tornarem administradores do imperador dentro do grande império da Babilônia. Portanto, por confiarem na palavra do Senhor, aconteceu com eles exatamente o que o profeta Jeremias disse, que se vocês fizerem isso, serviu a ele e a seu povo e vivereis. Escutem, se vocês se entregarem, se vocês confiarem na minha palavra, eu darei vida para vocês. Porque Deus tinha um propósito. E o propósito de Deus era limpar este povo, para que o mal fosse tirado do meio dele, e esse povo pudesse seguir bem. Eu sei que é difícil, muito difícil. Principalmente quando estamos dentro de um contexto caótico, como estava Judá. Quando estamos no caos. E eu não me refiro apenas ao contexto que tememos político, mas me refiro à sua própria vida. É muito difícil quando passamos pelo vale da sombra da morte, que vários personagens da Bíblia percorreram. É muito difícil quando estamos no deserto, que o próprio Senhor Jesus precisou passar por ele. Ouvirmos palavras que nos chamam à confiança, sem nos dar nenhuma prova dela. Palavras tão simples, mas tão verdadeiras, que apenas dizem assim, confie.
Como disse Davi, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Uma palavra simples, sem prova alguma, que você ouve de Deus: confie, eu sou Deus, tudo é meu, e eu tenho propósitos que você não compreende, que você muitas vezes não percebe, mas eu continuo sendo este Deus. Confie. Você espera que algum sinal da manifestação desta palavra seja mostrado a você, para que você se sinta com alento, como por exemplo aconteceu com Gideão. Mas Deus nem sempre dá sinais de sua presença às nossas vidas, como aconteceram com os personagens da Bíblia. Às vezes o que vem é somente uma palavra: filho meu, só confia. Afinal das contas, Isaías 64:4 nos diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tão simples, tão profundo, tão verdadeiro. E essa era a palavra do profeta Jeremias: povo meu, confie. E aqueles que confiassem no Senhor seguiriam bem, porque Deus abençoaria, guardando-os. O capítulo 28 vai nos dar uma prova disso. Há um confronto de profetas. Diz o primeiro versículo, capítulo 28, que no mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano 4º, no 5º mês, Ananias, filho de Azur e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ananias é um falso profeta. E observem, portanto, quais são as palavras dos falsos profetas. Vai tudo dar certo na tua vida. Tudo vai acontecer como você quer, tudo vai dar certo, vai ser assim, não vai ter mal nenhum, problema nenhum, você não vai passar por nada, tudo vai dar certo. Sempre palavras que massageiam o nosso ego. Palavras que dizem o que nós queremos ouvir. O falso profeta, ele nunca confronta, ele sempre diz o que queremos ouvir, porque afinal das contas, ele não está falando nada da parte de Deus, e para que ele cative você e escravize seu coração, ele precisa dizer o que você quer ouvir. E assim são os muitos falsos profetas de nossos dias, que têm tornado cativo muitos do povo, que correm atrás de prosperidade. Ele estava mentindo. E com certeza, por espíritos malignos, profetizava para Judá, para Jerusalém. Então, há um confronto com o profeta Jeremias. Jeremias diz, versículo 6, amém. É sério? Vai acontecer tudo isso aí? Coisa boa. Que seja. Espero que tudo dê certo mesmo. Mas ele lembra uma verdade importante na Escritura. Versículo 8. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Antes de você, antes de mim, os profetas que apareceram, e eles estão aqui, disseram antecipadamente, como em outro momento, Jeremias diz, desde madrugada, desde cedo, disseram que o mal viria sim sobre este povo, porque este povo se perderia, e se perdendo, Deus traria todo o mal que havia dito por meio de Moisés. O princípio da jornada de Israel, Moisés advertiu: quando vocês se desviarem, e então servirem a outros deuses, e então praticarem o mal contra o Senhor, eu castigarei vocês. Foi previsto desde o início que Deus castigaria esse povo. Todo mundo disse da parte de Deus que este povo seria castigado pelo seu mal. E agora você me vem dizendo que mal algum vai acontecer a este povo? A sua palavra não está totalmente contra toda a Escritura?
Observe que Jeremias confronta a palavra do falso profeta com toda a palavra de Deus. Algo que todo mundo deveria fazer quando ouve um pregador, quando ouve um dito profeta de nossos dias, proferindo palavras aleatórias, conferir com toda a palavra de Deus, isso é verdade. Jeremias confronta, mostra que a palavra de Ananias não estava em hipótese alguma em acordo com a palavra do Senhor. Quantas pessoas se perdem nessas denominações ou nessas instituições da teologia da prosperidade, porque nunca confrontaram com a palavra do Senhor, nunca chocaram aquilo que é dito com a palavra do Senhor para ver se é verdade. E é por causa da falta de conhecimento de Deus que elas se tornam cativas. Portanto, já vem uma exortação a nós: você tem que conhecer a Bíblia, porque você não vai detectar a mentira se não conhecer a verdade. É interessante que às vezes as pessoas cristãs, inclusive, pensam que para conseguir detectar uma heresia, precisam conhecer as heresias. E aí nós temos, inclusive, cursos de seitas e heresias. Ainda que seja interessante conhecer um pouco do que acontece aí fora, a verdade é que nós não precisamos conhecer a mentira para detectar como mentira. Porque você teria que conhecer todas as mentiras, uma por uma, dizer: meu pastor me disse que isso era mentira, isso aqui era mentira, 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 mentira. Agora que eu tenho um curso de mentiras, e já sei quais são todas as mentiras que contam, eu sou capaz de detectar as mentiras. Não! Você em algum momento viu Jesus dando um curso de seitas e heresias? O Senhor Jesus ensinou a verdade, porque uma vez que você conhece a verdade, qualquer coisa fora dela é mentira. Se você quer saber o que não é branco, você só precisa conhecer o branco, porque qualquer parede que não seja branca, ela não é branca. Azul, verde, amarelo, rosa, pode ser o que for. Você só precisa conhecer o branco e saber que o resto não é branco. Portanto, para você saber o que é mentira, você só precisa conhecer a verdade, como Jeremias. Conheça a Escritura, conheça. Leia a palavra do Senhor. E uma vez que você conhece a verdade, tudo que aparecer de mentira, tudo que for diferente, tudo que for estranho, você detectará, porque você verá que não foi falado pelo próprio Deus. Deus não disse isso. Deus não disse isso. Não é a palavra do Senhor. E observe que, às vezes, são sutilezas. Quando Satanás tentou Jesus, ele não tentou Jesus com mentiras óbvias, contando para eles lorotas como ele contou para a Eva. Não vai acontecer nenhum mal contigo. Ali ele foi muito descarado, porque Deus disse para Adão: no dia que comeres desse fruto proibido, certamente morrerás. E Satanás, com muita ousadia, disse: não, é nada, não vai acontecer coisa nenhuma. Ele foi descarado. Para Jesus, não. Para Jesus ele foi mais sagaz, porque ele sabia com quem estava lidando. E citou a própria Bíblia. Olha, atira dali. A Bíblia não diz que os anjos te sustentarão, nenhum mal vai te acontecer. Te joga aí, homem, se esquenta não. Os anjos estão aqui ao teu lado para te socorrer. Ele citou a própria Bíblia para pegar o Senhor Jesus, levá-lo ao pecado. Portanto, no mundo de desinformações que nós estamos vivendo, em que não só a mídia popular está trazendo uma série de desinformações, precisamos ter cuidado com o que ouvimos, mas o próprio universo denominacional tem trazido muito desserviço ao cristianismo, com muitas desinformações, por causa dessa proliferação exagerada ou equivocada, problemática de denominações nascendo em cada esquina. Pessoas que não conhecem a Escritura ou mesmo que são mal intencionadas. E você precisa conhecer a verdade para saber o que é mentira. O profeta Jeremias confronta a palavra do falso profeta Ananias. E ele diz assim no versículo 9: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Vocês querem saber se de fato é verdade? Então espere. Toda a Bíblia diz assim. O cara vem e diz algo diferente.
Bom, vamos ver se ele vem de Deus. Se cumprir, tudo bem. Porque tudo aquilo que Deus diz tem que se cumprir. Nada fica sem se cumprir. Assim é a palavra que sai de minha boca, ela cumprirá aquilo para a qual eu a designei. É esse o sentido do texto. Tudo que Deus disser que vai fazer, Ele vai fazer. Porque Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a você, Ele é fiel à sua palavra. Portanto, tudo que Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer. Mas Deus antecipa a comprovação de que aquela palavra de paz, falsa paz, era uma mentira. O versículo 12 diz que veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: vai e fala a Ananias, versículo 13, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Sim, eles vão para cativeiro e vocês vão ver. E no final ele diz assim, versículo 15, disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Deus antecipa a prova de que eram mentiras. Mesmo assim, o povo não se arrependeu. Morreu Ananias, morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. 2 meses depois, no 5º mês, Ananias profetizou a falsa profecia, diz o versículo 1. No 7º mês, ele morreu. 2 meses depois, morreu o falso profeta. Para se confirmar que a palavra do Senhor era: vocês devem se entregar para os caldeus. Meus amados, observem que dias tão caóticos, Deus não deixou o seu povo sem palavra, não deixou o seu povo sem direção. E eu sei que você muitas vezes na sua vida precisa, nós precisamos o tempo inteiro. Os momentos mais difíceis, os vales da sombra da morte, é que nós clamamos com mais intensidade, mas a vida inteira necessita da direção divina, das coisas mais básicas às mais complexas e difíceis. Temos que buscar no Senhor: Senhor, dá-me direção. Reconhecer a limitação não é uma expressão de fraqueza, como quem diz assim: olha, isso não é bom. Mas mostrar a necessidade do auxílio de Deus é uma demonstração de dependência, uma valorosa dependência, a humildade de um coração que sabe quem ele é. Portanto, é uma virtude, é reconhecer a necessidade da direção de Deus. Dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. De fato, não sei. Me ensine. Me mostre na Tua palavra. Me dê entendimento para compreendê-la. Dirige os meus passos, que eu não sei o que fazer. A fim de que em tempos maus tenhamos a graça divina dirigindo nossos pés, para que consigamos sair desses tempos maus, com vida, por ter confiado na palavra do Senhor, por ter esperado confiantemente pelo Senhor, na certeza de que Ele se inclina para nos ouvir e atender o nosso clamor. Então, coloque a sua vida diante do Senhor sempre. Sempre. Você não precisa ser ou mostrar ser inteligente, forte, capaz, grande. Você não precisa tentar mostrar que você pode resolver os problemas da sua vida. Você não precisa mostrar algo, nem para si, nem para os outros, muito menos para Deus. Porque é exatamente na fraqueza que Ele manifesta o seu poder, como Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 12, ao apóstolo Paulo. É na fraqueza que eu manifesto o poder, é na fraqueza que nós vemos Deus agindo em nosso viver. Porque quando nos achamos fortes, então damos direção à nossa vida segundo o nosso coração. Mas quando nós vemos a fraqueza de nossa alma, então nós dependemos daquele que é bom e que com graça mostra seu poder na vida dos seus pequeninos, daqueles que esperam por Ele, daqueles que confiam nele.
Você quer uma direção para a sua vida? Coloque-a diante do Senhor. Porque até nos piores dias de nosso viver, Deus é bom e nos dá uma direção certa, e nos livra dos homens maus, e nos fortalece, e nos faz viver, porque Ele é Deus, e Ele é tão bom, que decidiu nos abençoar assim. Portanto, entrega a tua vida ao Senhor totalmente, não por partes, não a metade, totalmente, para que Ele seja glorificado na tua vida. Porque o propósito da nossa vida, da nossa história, é manifestar a glória de Deus. E por isso nos entregamos a Ele, para que Ele manifeste a sua glória em nós.